Oi, gente, tudo bem com vocês? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha te abençoar. Que esse ensino venha ser proveito na sua vida, porque a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela é apta para ensinar e exortar. Que o Senhor possa vir nos exortar, que o Senhor possa nos ensinar, que juntos, aqui no canal Reflexo de Cristo, possamos aprender mais com o Senhor. Meu nome é Jean Lucas e é um prazer tê-los aqui comigo. Vamos aprender a palavra do Senhor? Então, pegue lá 1 Coríntios capítulo 11. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre instruções, sobre adoração, sobre a autoridade hierárquica de Deus, como ela funciona. Deus, Jesus, homem e mulher. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Ok? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos lá? Verso 1 diz assim: Sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às traduções, exatamente como eu as transmitia a vocês. Quando ele fala tradições, ele está falando sobre a conduta e os ensinamentos que Jesus passou aos apóstolos, os apóstolos passaram a eles. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Cabeça aqui significa autoridade, fonte de comando. Então Jesus responde ao comando de Deus, está sob a autoridade de Deus. O homem está sob a autoridade de Cristo e a mulher sob a autoridade do homem. Isso tem que ficar bem claro aqui, porque essa autoridade é instituída por Deus. Está aqui, verso 3, que Cristo é o cabeça do homem, a esposa é a cabeça do marido e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Pois, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Vamos entender isso aqui. Lembrando, cabeça se refere à autoridade. A gente tem que entender que quando o homem ora ou profetiza com a cabeça coberta, se acontece isso naquele contexto cultural do Oriente Médio, haveria uma inversão de valores, porque existia uma coisa chamada véu, e eu tenho que deixar bem claro isso, que tem a ver com a cultura do Oriente Médio. A mulher, ela usava véu. Desde os tempos antigos, a cultura árabe, a cultura do Oriente Médio ali, a cultura hebraica, eles usam véu. Então era a cultura da época deles. Isso não se encaixa na nossa cultura, mas nós temos que deixar claro o que é cultura e o que são princípios que nós vamos aprender. Os princípios Deus usa para permanecer. Os costumes culturais, eles vão ficar para trás. Então, o que significava esse véu? O véu era uma questão de submissão da mulher ao homem. E não só isso, mas o véu para a mulher também significava naquela época uma mulher santa, uma mulher valorosa, uma mulher que se dava respeito, uma mulher que era casada. Então, quando uma mulher não usava o véu, ela dizia assim: o meu marido não é minha autoridade, eu não sou santa, eu não sou zelosa. E a mulher que não usava véu naquela época era a mesma coisa, dizer assim: eu não sou submissa à autoridade
do meu marido dentro da igreja. Então, na questão eclesiástica, ou seja, como o homem é o cabeça da mulher, é a autoridade sobre a mulher, se ela não usasse, ou se o homem usasse, isso iria inverter os valores, ok? E causaria muito escândalo dentro das igrejas. E como nós já aprendemos anteriormente, nós temos que zelar pelos mais fracos e tomar cuidado com o escândalo, para que os nossos irmãos não pereçam na fé, ok? Então haveria esse problema. Então era questão cultural, mas o princípio que é do homem ser autoridade sobre a mulher, ele prevalece até hoje. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Muitos estudiosos, eles dizem que, quando Paulo fala assim, pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo, está referindo às mulheres que eram prostituta daquela época. Toda mulher que era prostituta naquela cultura, ela normalmente tinha a cabeça raspada. Se nós formos procurar isso, é muito difícil, você vai achar. Eu, particularmente, isso é uma tese que eles defendem, tá? Então, quando Paulo... isso aqui eu não posso afirmar a vocês, mas é algo que alguns estudiosos defendem, e eu, particularmente, já fui procurar e não achei. Mas defendem essa tese de que quando Paulo fala sobre a cabeça rapada, está falando sobre mulheres que eram prostitutas e elas eram identificadas justamente pela cabeça estar rapada, ok? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, Deus cria o homem do pó. Então, Deus faz primeiro o homem. E do homem, Deus faz a mulher. Então, nessa questão de autoridade e do que vem primeiro, foi o homem, que Deus criou a imagem de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. E do homem, Deus fez a mulher. Ok? Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Porque o Senhor viu que ele estava sozinho. Ok? Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Aqui eu quero explicar essa questão dos anjos. O que tem a ver os anjos aqui referente à mulher? Tem um livro apócrifo que não é considerado canônico, ou seja, bíblico, que não está na Bíblia, que é o relato dos Nefilins. O que são esses Nefilins? Esses Nefilins, eles são anjos que, ao ver os cabelos longos das mulheres, tiveram relações com as mulheres, seres humanos. E aí geraram filhos, essas relações de anjos com as mulheres, que são os Nefilins. Então, por que Paulo fala isso? Ele era um rabino, ou seja, um mestre, quando ele era judeu. E não que ele queria fazer isso, mas provavelmente tinha essa cultura. Então ele falou assim, por via das dúvidas, vocês lembram da história dos Nefilins? E os judeus, eles trazem muito essa questão da cultura, né? Não que isso seja verdade, mas ele quis trazer isso assim, por via das dúvidas, né? Vamos cobrir a nossa cabeça para evitar esse constrangimento com os anjos. Porque uma coisa é fato, os anjos habitam entre nós. Então, sabendo disso, Paulo já exorta aquela igreja referente a isso. A mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, o homem também nasceu da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Isso eu quero deixar bem claro, tá? O homem precisa da mulher,
e a mulher precisa do homem. Cada um no seu papel. Se o homem e a mulher, cada um se colocar no seu papel, isso é liberdade, isso é aquilo que o Senhor deseja, e todos desfrutarão do melhor e serão muito alegres, muito felizes aqui. A questão é que muitas vezes o homem inverte com a mulher e a mulher quer inverter os papéis com o homem. E aí sai do que é princípio bíblico. Sai do que é princípio bíblico e nós caímos na infidelidade, nas desavenças, nas discordâncias que nos levam à prisão espiritual e deixamos desfrutar aquilo que o Senhor tem. Então, mais uma vez, todavia no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi dado para a mulher como um manto. Então aqui vamos lá. Qual era a cultura daquele lugar? O homem usar o cabelo rapado, curto, e a mulher usar o cabelo grande, porque para aquela cultura, mais uma vez, era de bom senso a mulher ter o cabelo grande e o homem o cabelo curto. Quando algum dos dois, ou o homem quisesse ter o cabelo grande ou a mulher quisesse ter o cabelo rapado ou curto, aquilo causaria escândalo dentro da igreja e haveria discórdia. Então, como nós já aprendemos mais uma vez, nós temos que evitar o escândalo, nós temos que zelar por aqueles que são fracos na fé e têm pouco conhecimento da palavra do Senhor. Não escandalizar a igreja, zelar pelo próximo. Se aquilo ia gerar confusão, divisão, discórdia, não podemos, evite, entendeu? Verso 16, ele termina falando sobre isso, mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, tá bom? Então ele já deixa claro aqui que eles não tinham esse costume da mulher usar cabelo curto e o homem usar cabelo longo. Então aqui entramos num consenso e num bom senso para que seria melhor evitar o escândalo, ok? Agora nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Verso 17. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para o pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Olha só que Paulo... Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Ou seja, dependendo do comportamento nosso, nós vamos ser aprovados por Deus ou não. Se nós geramos contendas e discussões, isso já é um problema e já mostra se somos aprovados diante de Deus ou não. As divergências, elas distinguem aqueles que agem conforme a palavra do Senhor e os que não. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha que coisa simples que Paulo está tendo que advertir. Ou seja, eles estavam, ao invés de simbolizar algo que era espiritual e partilhar daquele momento um com o outro, eles estavam comendo e se embriagando daquilo e nem esperavam um ao outro. Ou seja, enchendo a barriga de comida. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso?
Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu, e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então vamos deixar claro, o que simboliza o corpo e o cálice de sangue de Cristo? Então o pão simboliza simboliza, gente, tá? Não é que se torna a carne de Cristo. Ele simboliza, é para a gente remeter à morte dele, ao corpo dele que foi entregue na cruz. Então o pão simboliza o corpo de Cristo que foi entregue em nosso favor, com o intuito de quê? Perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. E o cálice, ele remete ao quê? O cálice de sangue remete ao quê? Ao sangue. Esse sangue, o suquinho de uva que a gente toma, ele simboliza a purificação dos nossos pecados. Então, por meio do sangue de Cristo vertido na cruz, escorrido, nós somos purificados, limpos, declarados justos diante de Deus. Nós somos justificados, redimidos pelo sangue de Cristo na cruz. E uma nova aliança agora em Cristo é formada. Então, quando Cristo derrama o seu sangue na cruz e nós tomamos o cálice de vinho, ou seja, de suco de uva, nós estamos lembrando que o sangue de Cristo perdoa os nossos pecados, nos justifica e nos redime diante de Deus. E nós estamos relembrando a aliança que nós fizemos com Cristo ao aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então o pão simboliza o corpo de Cristo entregue como Cordeiro Pascual para a nossa salvação, como sacrifício, e o sangue como purificação, justificação como é a palavra? E a remissão dos nossos pecados, ok? Ficou claro isso? O pão e o cálice de vinho? Ok. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Ou seja, se nós vamos lá e ceiamos e não fazemos essa reflexão do que Cristo fez e continuamos na vida de pecado, a palavra do Senhor vem nos dizer que quando nós não discernimos isso, nós comemos e bebemos e trazemos juízos contra nós mesmos, ok? Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, que não refletem sobre a cruz, que não refletem sobre aquilo que Cristo. Nós temos que refletir na ceia do Senhor sobre a nossa conduta, sobre a forma que estamos levando uma vida em santidade ou não, sobre como nós estamos agindo com o nosso Senhor Jesus. Nós temos que refletir sobre o milagre da salvação, sobre a obra da cruz. Nós temos que refletir sobre a cruz. Sabe por que essa cruz está vazia? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, morreram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só. Que está falando sobre arrependimento. Então, a ceia do Senhor também nos remete ao que? Mudança de comportamento. A ceia do Senhor é muito importante para quê? Para que se eu tenho algo que está me acusando, que Satanás está usando, que está me levando à iniquidade, ali na ceia eu reflito sobre a obra da cruz e reflito
o que eu tenho que mudar e abandonar, ok? Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. É maravilhoso a palavra do Senhor, meus irmãos. Então nós aprendemos sobre questão de autoridade espiritual. Primeiro Deus, depois Jesus, depois o homem, depois a mulher. E essa ordem não pode mudar, porque são os princípios que Deus deixou para nós. Entendemos a questão do véu que significava para a mulher. Entendemos a ceia do Senhor, a questão do pão e do cálice de vinho, o que eles significam. E entendemos o significado da ceia, para que ela serve. E mais uma coisa, irmãos, que durante muitas epístolas de Paulo aborda esse tema, é a questão de que nós cristãos maduros, que temos mais conhecimento da palavra, temos que nos importar com os mais novos na fé, que não conhecem a palavra como nós, que não têm a caminhada que nós temos, conhecimento em Cristo Jesus que nós já temos. E nós temos a responsabilidade como pais a filhos de zelar e cuidar destes, não escandalizando eles, não fazendo com que eles caiam e pereçam na fé. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.